Loud, talvez hoje a maior organização de esportes do Brasil, tem como um de seus fundadores o Bruno, mais conhecido como Play Hard, ou PH para os íntimos. E o título do vídeo não é um clickbait, eu realmente conheci o dono da Loud, eu vou te contar como isso aconteceu, mas antes eu queria agradecer de coração a todos que vêm acompanhando o canal, principalmente os que vêm interagindo com comentários positivos ou críticas que são realmente construtivas. Em menos de um mês, a gente passou de 400 inscritos e tivemos mais de 40 mil visualizações, e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Muito obrigado mesmo, gente, de coração. Mas voltando pro tema do vídeo, recentemente o Playhard ele deu uma palestra que era mais voltada pro corporativo, onde ele falou bastante sobre o início da Loud e sobre o seu início na internet também. Por incrível que pareça, no final dessa palestra eu tive a oportunidade de apertar a mão do homem, tirar uma foto com ele e até trocar uma ideia, uma breve ideia. Foi uma conversa bem rápida, até porque apesar de ser um evento mais fechado, ainda assim tinha outras pessoas que queriam falar com ele, tirar foto, então não era justo ficar enrolando ali, né? Mas no pouco tempo que eu consegui conversar com o PH, ele se mostrou uma pessoa mega humilde, gente boa e, sinceramente, não era assim que eu imaginava ele. Não é por nada não, mas a impressão que eu tinha é que ele não seria um cara tão humilde assim e, de certa forma, acessível pra trocar uma ideia. Mas o cara foi muito gente boa, velho. Eu achei que o cara simplesmente ia terminar a palestra e sair de fininho sem falar com ninguém, mas na verdade ele ficou lá, depois do fim da palestra, até ele conseguir falar com todos que queriam falar com ele. O cara foi mega educado até com quem tava sendo inconveniente, porque tinha um pessoal que, quando chegava lá pra falar com ele, ficava falando sem parar, falando, mesmo sabendo que tinham diversas outras pessoas esperando ali pra fazer o mesmo. E ainda assim o cara se mostrou ser gente como a gente, ser tranquilo, sabe? Inclusive, a hora que o PH chegou pra dar a palestra, tive a leve impressão de que ele tinha acabado de acordar. Também não julgo o cara, né? Era domingo, 10 horas da manhã. Chegar pra palestrar com uma cara de sono é o mínimo. De verdade, deu pra aprender muita coisa com a palestra dele, com a história dele, a história da Loud e também com as respostas que ele deu pro que o pessoal perguntou pra ele. A maior lição que eu tive desse encontro não tem relação nenhuma com o que ele disse ou com o que as outras pessoas que estavam ali disseram, mas sim com a atitude dele na palestra. Muitas vezes nós vemos esse tipo de cara como pessoas de outro mundo, intocáveis, colocamos num nível absurdamente superior ao nosso e acabamos tendo a impressão de que é impossível alcançar aquilo. É lógico que eu não falo isso desmerecendo o Playhard, até porque o cara é realmente diferenciado. Tanto é que na palestra, ele contando a história dele, deu pra ver que desde a época do Orkut, ele já tinha uma visão diferente da grande maioria. Ele sabia até mesmo gerar uma certa audiência com o Orkut, ele era o tipo de pessoa que criava as comunidades. Mas o que eu tô falando aqui, né? Eu acho que tem gente que nem sabe o que é o Orkut. Eu tive a sorte de ter pego uma parte do Orkut na minha infância ainda. Mas basicamente era uma rede social bem antiga que uma das funções dela era a de comunidades. Se aproxima um pouco do que são os grupos no Facebook. A parte engraçada é que tinha umas comunidades muito aleatórias, tipo, eu sei a tabuada do 1. Mas enfim, de certa forma, o PH ele já influenciava utilizando as comunidades. Além disso, ficou bem nítido que ele é extremamente inteligente e que ele tá sempre um passo à frente da grande maioria, quando o quesito é inovar ou perceber alguma tendência da internet. Não só da internet, né? Até porque a Loud vem quebrando cada vez mais barreiras, hein? Mas enfim, eu digo que ele é gente como a gente, porque apesar de tudo isso, ele se mostrou extremamente humilde e não desfez de ninguém ali. A forma dele agir me mostrou que em boa parte das vezes que nos sentimos inferiores a outras pessoas, tem muito mais a ver com a forma com que nos enxergamos do que a forma com que os outros nos enxergam. Nós mesmos nos colocamos em posições desfavoráveis às vezes. Não digo 100% das vezes, até porque é inegável que existem pessoas que são soberbas e tentam diminuir os outros, né? Nessa própria palestra mesmo. É engraçado ver gente que tem um ego tão inflado e ao mesmo tempo tão frágil que tava me olhando torto só porque teoricamente eu não tava tão bem vestido quanto eles. Enfim, talvez a melhor escolha que eu tive naquele dia foi ter acordado cedo e não ter desistido de ir na palestra por ser um domingo às 10 horas da manhã. Falo isso porque esse foi um dos momentos essenciais para que eu tomasse a atitude de criar esse canal, por exemplo. E é sério, eu acredito que muitas vezes o abismo que
enxergamos entre nós, e caras como o Play Hard, por exemplo, nem é tão grande assim. Muitas vezes o que falta é um pouco de coragem, atitude e até alguns outros detalhes aí, mas que sem dar o primeiro passo a gente não descobre quais são. Depois dos primeiros passos aparecem cada vez mais escolhas difíceis. E muitas vezes a diferença na posição em que a gente tá pra posição em que uma pessoa que a gente admira muito tá, só depende de uma escolha. Mas é isso, espero que tenham gostado. Muito obrigado para quem acompanhou até agora. Lembrando de deixar a inscrição no canal aí para ajudar no crescimento. E mais uma vez, um obrigado de coração para todo mundo que vem se inscrevendo e incentivando a produzir mais conteúdo e tudo mais. Obrigadão. Valeu, falou, abraço e fui.